Vamos continuar falando sobre a RCP. Deixe-me só fazer uma correção aqui com vocês. Na aula passada, eu expliquei que havia feito uma mudança, né, nas massagens, né, cardiorrespiratórias. E que essa mudança havia sido feita de 30 para 15, né, 30 massagens e 2 respirações, e que com a mudança havia ficado 15 massagens por 2 respirações. Só que está errado, fazendo a correção aqui para vocês gravarem aí na cabeça de vocês, porque esses números confundem a gente mesmo, tá? Então é assim, antigamente era 15 massagens por 2 respirações. Aí depois de 2005, que a American Heart Association teve a mudança, aí ficou 30 por 2, tá bom? Então é só vocês lembrarem, antigamente era 15, aí aumentou mais 15, né? Então ficou 30 por 2, não mais 15 por 2, tá? Agora é 30 compressões torácicas por 2 respirações, tá ok? Essa correção que eu queria fazer com vocês, porque eu falei errado, eu inverti os valores, tá? Então não esqueçam, 30 compressões torácicas por 2 respirações, tá? 2 respirações boca a boca, tá? Ou quem estiver com ambu, né, no paciente, o ambu aquele que ele parece um balãozinho, né, tá? Para vocês não esquecerem, tá ok? Então vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje? O primeiro tópico. Nós vamos falar sobre a abertura de vias aéreas, né? Quando a vítima tá lá desacordada, o que acontece que eu expliquei para vocês? Que a língua da gente, quando nós perdemos os sentidos, o que ela tende a fazer? Ela desce. E com esse descimento, o que vai acontecer? Ela vai tampar as vias respiratórias. Então, para que a gente possa começar, né, a efetuar a massagem cardiorrespiratória, nós temos que fazer o quê? Nós temos que desobstruir essas vias aéreas. Então, com isso que eu vou fazer não vai afetar em nada se o paciente tiver com alguma lesão na coluna. Eu não posso movimentar o pescoço dele de um lado e para o outro, isso aí jamais. Essa leve flexão que eu vou fazer, que é o quê? Eu vou fazer um tracionamento da mandíbula dele para cima. Então, quando eu faço isso, a língua dele vai sair, né, desse buraco aqui que nós temos da boca, então ele vai conseguir respirar, porque vai fazer uma abertura das vias aéreas. Na apostila de vocês, tem uma figura bem específica falando sobre isso, tá? Eu tinha até feito os slides, porque aí nós iríamos conseguir passar pelo outro aplicativo, mas por aqui dá para vocês entenderem. Então, eu vou apoiar com as 2 mãos aqui nos queixos, aqui no queixo, né, de um lado e do outro da bochecha, e vou fazer uma leve flexão para cima, porque com isso eu consigo fazer a abertura das vias aéreas do paciente que esteja lá, da vítima que esteja, né, com as vias aéreas obstruídas. Lembrando também que quando por algum corpo estranho, lembra da OVASC? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, eu jamais vou enfiar a mão para tentar tirar. Só se estiver bem superficial aqui na frente e eu consiga. Agora, se estiver mais profundo, eu não vou fazer isso, tá? Então, eu fiz essa tração da mandíbula, eu vou conseguir desobstruir as vias respiratórias, tá ok? E depois disso, nós vamos começar o quê? Vai ter as massagens, nós vamos começar o ciclo das massagens, 30 massagem torácica e 2 respirações boca a boca. Não esqueçam disso, tá? E depois nós vamos começar, nós vamos fazer o ABCD, tá? Que é o que esse ABCD? Vias aéreas, né, o A. Depois são a respiração, que é a ventilação que nós vamos ofertar no pulmão. Depois é a circulação sanguínea, que é importante, que são as compressões torácicas. E depois a desfibrilação. A desfibrilação, ela é feita com o quê? Com o DEA, né? Que é o desfibrilador automático, que é aquele que vai ofertar choques no tórax do paciente. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, porque existem os DEAs portáteis, né? Que a gente leva para qualquer lugar. É lógico que eles têm um custo mais elevado,
mas hoje facilmente nas ambulâncias a gente encontra essa ideia. E igual a Eline tinha falado aqui no chat, eu depois vou mandar o vídeo pra vocês, porque ele é 2 minutinhos, mas ele mostra bacana como que, e até o socorrista que tá ofertando as massagens, ele mostra, ele contando a forma como tem que ser feita a massagem. Então é bem bacana, é um videozinho de 2 minutos só, mas que vai abrir bem a mente de vocês e vai ajudar bacana quem tiver ainda com alguma dúvida, tá? E também nós temos a elevação do queixo através do que a gente vai fazer uma leve inclinação na cabeça para trás e nós vamos elevar o mento. O mento é esse osso que nós temos aqui no queixo, que a gente consegue palpar ele, tá? Então, às vezes, vocês vão escutar isso. Elevação da testa, uma leve fricção da testa para trás e elevação leve do mento. Isso também ajuda a desobstruir as vias aéreas, tá ok? Isso aí vocês deixem gravado na cabeça de vocês, tá? Pra vocês não esquecerem, tá bom? Então, expliquei como que faz, né? E depois também, através disso, eu já posso ofertar a massagem cardíaca, tá bom? E agora, eu vou explicar pra vocês como que nós vamos ofertar essa ventilação no paciente, tá? Nós temos também vou printar a foto, tá bom? Que ela é como se fosse uma proteção da boca, tá? Mas ela é uma máscara, o nome dela, máscara para RCP. Por quê? Lembram que eu falei pra vocês, referente aos perigos, né? Que nós não podemos ter troca de fluidos corpóreos com essa vítima, porque a gente não conhece, a gente não sabe quem é. E existem várias doenças transmissíveis através desses fluidos corpóreos, não é verdade? Então, nós temos que ter o cuidado com a nossa proteção e também com a proteção da pessoa que está ali, que nós devemos ofertar esse cuidado para ela e essas ventilações. Então, essa máscara, depois eu vou mandar a foto para vocês, que também hoje em dia existem muitas e facilmente a gente encontra em qualquer ambulância. Nós vamos colocar essa máscara e vamos ofertar essa ventilação para a vítima. Lembrando que eu não preciso encher meu pulmão de ar, tá? Para ofertar essa ventilação para essa pessoa. Eu preciso fazer ela forte, tá? Forte e com uma determinada frequência. Exemplo, vou mostrar para vocês. Eu não vou puxar o ar para eu ofertar essa ventilação. Eu simplesmente vou fazer essa ventilação com o ar que tá aqui na minha boca. Olha para vocês verem. 1, 2. Com essa ventilação que eu ofertei, eu vou ver o tórax da pessoa expandir. Fiz as 2 ventilações, volto novamente para massagem torácica, tá ok? É isso que vocês precisam saber. Ah, nossa, professora, eu pensava que eu tinha que respirar bem fundo e ofertar o ar. De maneira alguma, tá? Não posso fazer isso, tá ok? Eu simplesmente preciso ofertar o ar do que está na minha boca. E a frequência? 2 vezes. E depois volto novamente para fazer as massagens torácicas, tá? Lembrando que é 30 por 2. 30 massagem, 1, 2, 3, 4, 5, até 30. E depois oferto 2 ventilações. Outra coisa também, pessoal. Quando esse socorrista tá ali, ele não para até chegar o outro socorro mais avançado. Isso quando a gente não é o socorrista da ambulância, tá ok? Mas que, se eu não tiver alguém para fazer essa troca comigo, eu vou ficar ali no paciente até chegar no hospital, para que ele possa ser entubado se for necessário. Então, eu grudei na vítima, eu não desgrudo dela mais, tá bom? Eu fico com ela ali ofertando a massagem, né, cardíaca até a chegada no hospital para que possa fazer os procedimentos mais invasivos, tá? Para ajudar aquele paciente, tá bom? Então, não esqueçam disso. Comecei, eu não paro, tá? Não esqueçam. Então, vamos lá, pessoal. Depois disso, nós temos também... Expliquei para vocês a verificação do pulso, né? Como é feito. E agora eu vou mostrar para vocês
como é feito o posicionamento do corpo e das mãos, tá? Esse paciente tá de bruço, eu vou ofertar massagem cardíaca nele? Não posso, tá? Então, eu vou mover esse paciente, tá ok? Como que eu vou mover ele? Eu vou colocar ele lateralizado. Nisso, eu vou precisar de outra pessoa junto comigo, porque essa pessoa, ela vai fazer como se fosse um apoio do capacete na cabeça e ela não vai movimentar o pescoço dessa pessoa para o lado e para o outro. E essa pessoa que segura na cabeça também, fazendo essa imobilização, ela é eterna, tá? Ela não larga dali até nós conseguirmos chegar no hospital, porque aí onde também nós vamos fazer uma imobilização com capacete ou então com colar cervical, tá ok? A partir do momento que eu coloquei também o colar cervical, aí já fica tudo mais fácil, eu posso soltar essa cabeça, tá? Mas se eu peguei e movimentei essa pessoa, lembrando também que se eu vou colocá-la de barriga para cima, com o colar cervical também estando afixado no pescoço, essa cabeça tende a ficar mole. E lembrando que eu não posso deixar essa pessoa lateralizar a cabeça. Então, do mesmo jeito, eu vou segurar, a pessoa vai me ajudar, vai segurar a cabeça dessa pessoa para não movimentar, porque eu não sei se ela tá com lesão na coluna e se movimentar agrava ainda mais a lesão. Vai segurar a cabeça com o apoio aqui do lado, as duas mãos segurando para trás e eu vou mover essa pessoa, né, o corpo dela sempre firme e colocar ela de barriga para cima. E se ela já estiver de barriga para cima, super fácil, né? Que aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha imaginária, tá? Entre os mamilos. Não tem erro. Tracei essa linha imaginária entre os mamilos, eu vou fazer aonde, professor, essa massagem cardíaca? Bem nesse meio a meio do seio, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Então, nós temos uma figura também na nossa apostila que dá para vocês entenderem bastante como que vai ser feito. Tá vendo aqui o posicionamento das mãos? Tracei uma linha imaginária entre um peito e o outro e eu vou colocar o calcanhar da minha mão, essa parte daqui, ó, e vou posicionar uma mão sobre a outra porque a gente vai conseguir ter firmeza nesse calcanhar da mão. Tracionei isso aqui para trás, coloquei nesse espaço que eu tô explicando para vocês e eu não faço massagem, né? Não faço essas compressões torácicas com o braço dobrado, jamais. Eu sempre vou fazer com os braços esticados. Vocês estão vendo nessa figura aqui? O corpo inclinado para frente, né, da vítima, e o braço jamais vai estar dobrado, o braço vai estar esticado. E eu vou ofertar a força do meu corpo, tá? Lembrando que eu tenho que abaixar esse tórax de 5 a 6 centímetros. Então, eu tenho que fazer uma certa força. Eu tenho que ver a minha mão abaixando. Então, a partir desse momento que eu vi que está nessa posição, nessa linha imaginária, né, do peito, que eu falei pra vocês, de mamilo a mamilo, coloquei a minha mão no meio desse tórax e fiz dessa forma, estiquei os braços, não é braço dobrado, eu vou começar a ofertar a massagem cardíaca. 1, 2, 3, até 30. Chegou 30, vou estar com a máscara, né, de RCP e vou ofertar 2 ventilações. Lembrando que as ventilações do ar que está na minha boca. Jamais eu vou respirar fundo e ofertar as ventilações, tá ok? Essas compressões, elas têm que chegar a 30, elas têm que chegar a 100 compressões por minuto, tá? Então, eu tenho que ser rápido, eu não posso demorar, tá bom? Porque eu fazendo isso, eu vou conseguir imitar o batimento do coração, né? Nem que seja 100 batimentos do coração por minuto, tá ok? Então, eu tenho que ofertar no mínimo 100 massagens dessa por minuto. Então, eu tenho que ser rápido. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E sempre nesse ritmo, braço esticado, sem os braços estarem dobrados. Na posição que eu expliquei, mãos entrelaçadas e o calcanhar das mãos colocado na linha intermamilar que eu imaginei, mas é batata, vocês podem olhar e imaginar que vai dar certo. E eu coloco e começo a ofertar as massagens, tá bom? E depois disso, né, quando eu devo repetir
5 ciclos, tá? 5 ciclos e cada vez que eu acabo o ciclo, 2 ventilações, tá bom? Acabei esses 5 ciclos, eu vou avaliar. Vou ver se a pessoa tá respirando, vou ver se ela voltou, vou ver se ela tá conseguindo respirar sem eu estar ofertando, né, o ar. Então, se tem algum pulso, às vezes ela pode voltar ao pulso, mas ainda não está respirando, e eu vou continuar ofertando para ela da mesma forma. Ou às vezes a pessoa até pode voltar, né, e vai te demonstrar que está viva, então eu vou avaliar. A cada 5 ciclos, eu paro e avalio o paciente, tá ok? E se tiver se tiver alguém ali comigo, igual eu expliquei, para trocar, para fazer as massagens, eu posso a cada 2 minutos, tá bom? Agora, se não tiver, sou eu eternamente até chegar no hospital que vou ofertar. Isso é muito cansativo, com certeza. A pessoa que oferta essa massagem, ela fica suada, porque é extremamente cansativo e você não pode parar. Agora, se tiver alguém para trocar com você, faz essa troca e você vai para respiração. Mas se não tiver, é você na massagem e na respiração também, tá ok? E nas crianças, nós sabemos que até 1 ano de idade, essas massagens não vão ser feitas com a mão, tá bom? Elas vão ser feitas com o quê? Com os 2 dedos. Da mesma forma, eu vou proceder da mesma forma. Criança de até 1 ano, eu vou ofertar essa massagem com os 2 dedos, porque não tem necessidade que eu faça essa tração das mãos e coloque a força do meu corpo todo. Por quê? Porque eu vou quebrar as costelas dela. Então, eu não posso fazer isso. Eu vou ofertar a massagem para ela com os 2 dedos. Professora, mas eu vou conseguir? Vai sim, a criança é frágil, ela é menor, o tórax dela é menor, não é igual ao de um adulto. Você não precisa colocar a força toda que é necessária em um adulto, tá? E com a criança eu vou ofertar com o quê? Com os 2 dedos, fazendo a compressão da mesma forma, olhando na linha imaginária intermamilar, que é de um mamilo a outro na criança, e vou ofertar as compressões também da mesma forma, tá ok? Igual, vou fazer as 30 compressões e as 2 ventilações, tá? Em crianças, eu vou fazer essa ventilação acoplando, porque a máscara, ela é maior, né? Então, eu vou acoplar a boca e o nariz, tá? Não somente a boca. Então, com a máscara, eu vou colocar a boca e o nariz e ofertar as 2 ventilações da mesma forma. Lembrando, adultos, eu vou usar a mão e o calcanhar aqui da minha mão. E crianças, o que eu vou fazer? Os 2 dedos até 1 ano, tá? Depois de 1 ano, até na adolescência, eu uso também da mesma forma a mão, mas eu não vou colocar tanta força. Por quê? Porque se eu colocar essa força excessiva que eu ponho em um adulto, eu vou quebrar a costela dessa criança e às vezes pode ter até algum outro problema, né, em relação a isso, perfuração de órgão por causa da quebra dessas costelas. Então eu tenho que ter muito esse cuidado, tá bom? Eu tenho que afundar o tórax, mas em crianças eu vou fazer esse afundamento de tórax, mas não vou colocar essa força absurda que a gente coloca em adultos, porque eles são mais frágeis e eu posso quebrar a costela e acontecer todas essas outras intercorrências, tá ok? Então vamos lá. Lembrando também que eu falo isso para vocês, 100 compressões por minuto, essa regrinha básica, tá? Ofertando essas ventilações também, 30 compressões e 2 ventilações. Igual eu expliquei para vocês também, já expliquei em crianças, né, em casos de ressuscitação menos de 1 ano, né? E outra coisa, o DEA não é recomendado em crianças em menos de 1 ano, tá? Só se for em situações extremas que a criança não volta, não recupera, aí ele pode até ser utilizado, mas ele não é recomendado. Por quê? Porque o choque é uma frequência muito forte, né? Então, em crianças menores de 1 ano, não é recomendado, tá bom? E uma das principais causas, né, em crianças que pode acontecer para a gente ofertar essa RCP, né, em bebês, então é o que? Doenças respiratórias, OVACI, né, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, afogamento, doenças neurológicas. Então, a ressuscitação deve ser oferecida nesses casos, acidentes domésticos.
então isso pode proceder bastante, né? Então a gente oferece também as compressões torácicas e as ventilações, tá? Nas crianças, eu tenho um outro lugar que eu vou verificar o pulso, tá? Porque, principalmente nas crianças abaixo de 1 ano, porque eles, às vezes a gente olhe pelo pulso e não consiga achar, tá? Então, como que eu vou olhar nessas crianças? Eu vou olhar na parte de dentro aqui do braço, quase chegando perto do cotovelo. Tem uma imagenzinha que eu mostro pra vocês, bem bacana, que dá pra gente ver, tá? Porque nós temos uma veia que passa bem aqui no braço e ela pulsa também o sangue de forma mais forte. Então, em crianças, eu consigo visualizar bem e ver se elas têm o pulso através dessa veia braquial aqui do braço, tá bom? Às vezes eu não conseguindo também aqui no punho, né? Então, eu posso verificar nessa veia braquial dos bebês, tá ok? Em bebês neonatos, né, que são os recém-nascidos, eu tô olhando aqui pra trás porque sempre tem uma boneca aqui das meninas e eu não tá aqui nesse momento pra mostrar pra vocês. Em neonatos, como eu consigo acoplar o tórax todo, né, dele, então a massagem eu vou ofertar com esses 2 dedos, vocês entenderam? Pera aí, só um minutinho que eu vou pegar uma boneca aqui, só um minuto, que eu vou mostrar pra vocês. Isabela, pega a boneca ali pra mamãe, por favor, da Luísa. Rapidão. Só um minuto, Luísa. Mamãe vai dar uma aula aqui mostrando. Isabela, essa que fica aí em cima da cama. Gente, aqui. Então vamos lá, pessoal. Chegou a boneca, né? Digamos que seja um recém-nascido, né? Então, como que eu vou fazer? Uma criança neonato, né? Como eu consigo acoplar todo o tórax dela, eu vou ofertar a massagem cardíaca com os meus 2 polegares. Então, como que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Eu vou acoplar todo o tórax dela, eu vou fazer aqui, ó. As compressões torácicas. Estão vendo? Então, é dessa forma que eu vou proceder com eles, tá? Com a máscara de RCP, né? Vou ofertar o oxigênio e vou fazer a compressão torácica com o meu polegar, tá ok? Então, é com essa força aqui, não vou colocar nenhum a mais, porque se eu fizer mais força, vou quebrar as costelas dessa criança aqui recém-nascida. Então, eu vou ofertar a massagem com o meu polegar, tá? E com essa força que tem na minha mão. Não mais que isso, tá ok? E nessas crianças, eu vou fazer o seguinte, né? Porque eu vou proceder de forma diferente. A única diferença que tem, vou comprimir o tórax 3 vezes, né? Ó. 1, 2, 3 e vou ofertar uma ventilação. 1, 2, 3 e vou ofertar uma ventilação. 1, 2, 3 e vou ofertar uma ventilação. Nessa criança que é neonato, nessa criança recém-nascida. Sendo que eu tenho que ofertar 90 massagens por minuto nessa criança, tá ok? Nesse neonato, tá? E eu sempre, depois que eu fiz esse processo, que eu fiz esse ciclo, né, e deu essas 90 massagens, eu vou verificar novamente os sinais vitais desse recém-nascido, tá bom? E também, igual eu expliquei pra vocês, né, podem acontecer algumas complicações depois dessa RCP, né, dessa ressuscitação cardiopulmonar. Então, o que pode acontecer? Às vezes, igual eu expliquei, eu vou ofertar uma força maior e eu não sei da forma como essa pessoa está, então pode ocorrer quebrar alguma costela, tá? Isso é um dos maiores índices que acontece, porque vocês imaginam, a gente está ofertando uma força do nosso corpo todo, principalmente em adultos, por isso que eu tenho que ter esse cuidado com essa troca quando são adultos, quando são crianças, né, de 0 a 1 ano, quando são crianças recém-nascidas, tá? Eu devo sempre ter essa atenção. Então, são essas são algumas das complicações que pode acontecer, tá? Pode acontecer também uma hiperventilação,
O que é isso, pessoal? Eu ofertei muito oxigênio e não é necessário, tá bom? Por quê? Por isso que eu só vou ofertar a quantidade da minha boca e eu jamais vou encher os meus pulmões e respirar nesse paciente, em qualquer das idades. Eu vou ofertar, igual eu expliquei para vocês, somente o ar que está na minha boca, não forte do jeito. Às vezes até a gente imagina que seja, mas não é necessário, tá bom? Igual eu falei para vocês, fraturas, né, que pode acontecer, alguma lesão na região abdominal também pode acontecer, tá? E mesmo que aconteça, eu devo continuar a ofertar, tá bom? Porque com as massagens, ele pode ter um percentual a mais de sobreviver. E se eu parar de oferecer a massagem, aí vai ter esse outro agravante, que teve a fratura da costela e ele não está com o coração batendo e nem respirando, então para morrer é muito mais fácil, tá? Então eu não devo parar de ofertar a massagem até que a pessoa volte, tá bom? Ela jamais deve ser interrompida, tá? E lembrando também que a aplicação do choque, pessoal, do DEA, tá? Nos Estados Unidos, lá é normal as pessoas terem em casa, né? Porque hoje em dia se tornou mais fácil. Antigamente era muito caro, o aparelho não era portátil. Hoje em dia existem, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, o aparelho é portátil. Não são aquelas pás que a gente vê muito em filme, né? Aquelas pás que eles esfregam uma na outra e colocam. Não existe isso mais. Então são eletrodos, existia até que existe, mas hoje os aparelhos evoluíram. São eletrodos que são conectados no tórax e você aperta o botão lá, tem a quantidade, né, joules que eles falam, a quantidade de joules, 300 joules, e eles colocam lá e aquele aparelho mesmo oferta, né, o choque que é necessário para ajudar aquele coração a bater novamente. Mas que nós vamos auxiliar somente, que quem vai ofertar esse choque, né, é o médico ou outra pessoa que está ali conosco, não somos nós os socorristas, tá ok? Isso aí não é atribuição nossa. Nós continuamos com a massagem cardio, né, torácica aqui e com a respiração, e a outra pessoa que tá ali te ajudando, o outro socorrista, vai colocar, o médico ou enfermeira, ele vai colocar os eletrodos, vai colocar lá a quantidade e vai ofertar a desfibrilação a esse paciente, tá ok? E depois também do choque, né, que eles vão ofertar, eu já inicio novamente, na mesma hora, as massagens cardíacas. E outra coisa, eu tenho que ter muito cuidado na hora que eles estão ofertando esse choque no paciente, porque se eu colocar a mão nele nesse momento, eu vou tomar choque, tá bom? Porque ele tá passando uma corrente elétrica naquele paciente e ele vai levar um choque mesmo, tá? E se eu pegar nesse paciente, então a corrente elétrica vai sair toda em mim. Então é um choque muito grande, tá bom? Ele vai ser somente uma pessoa que vai transmitir. Então, se você pegar, ele vai vir todo numa força gigante em você. Então, por isso que quando vai ofertar a desfibrilação no DEA, eles falam, afaste todo mundo. E você observa se não tem joelhos perto, alguma coisa desse tipo, você afasta, espera oferecer o choque, ofertou, você volta novamente e começa com as compressões torácicas. Terminou as compressões a 30/2, oferece o DEA novamente, teve o DEA novamente, fez o choque, volto de novo com as compressões, tá ok? Depois disso tudo, né, aí nós temos o tratamento pós-ressuscitação. Então, eu vou observar esse paciente depois que ele volta, tá? Eu vou olhar os sinais vitais dessa pessoa, ver se está em condições normais, se ele se reestabeleceu. Vou investigar as causas que foram, né, que ele ficou inconsciente, que foi necessário fazer essa massagem, né, cardiorrespiratória, que foi necessário ofertar essa RCP. Eu vou observar todo o ambiente, se não tem algo que possa me mostrar, então, se não foi um acidente, se não foi um acidente doméstico, isso tudo eu vou observar, tá? E vou oferecer um oxigênio para ele, né? Uma máscarazinha de oxigênio que geralmente tem dentro, né, da ambulância. E depois, chegando ao hospital, vou passar as informações pro pessoal que tá ali, que vai recepcionar essa vítima. Vou falar que foi ofertado a RCP, que foi ofertado ventilações e que depois de tanto tempo ele voltou, tá? Então eu não devo esquecer de falar todas essas informações
e verificar constantemente se essa vítima tá com sinais vitais estáveis, tá ok? Coração batendo, respiração, isso tudo consciente, isso tudo eu devo observar nesse paciente após a ressuscitação, tá ok? Pessoal, e depois disso tudo, né, depois que o paciente já está lá, né, que eu falei referente ao DEA também, falamos que o DEA não é recomendado para as crianças menores de 1 ano, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou mandar um vídeo para vocês que vai ajudar bastante a vocês tirarem essas dúvidas, porque, professora, mas eu não vou conseguir, eu não tive uma aula prática referente a isso. Gente, vocês conseguem, pode ter certeza. Eu falo sempre assim, porque às vezes as queixas dos alunos é porque ficam muito apreensíveis para ter as aulas práticas, né? Com certeza. Com certeza na prática é muito bom que vocês vão ter um conhecimento. Mas, igual eu sempre falo o seguinte, não existem pessoas que conseguem bordar pela internet, assistindo alguma coisa, conseguem tocar violão pela internet, da mesma forma são vocês aqui, né? E eu tô falando isso aqui porque tiveram alguns alunos que queixaram isso pra mim. Mas que não é, a nossa vontade seria que nós estivéssemos em sala de aula, né? Mas não foi possível nesse momento. Então, eu tô aqui tentando da melhor forma possível passar conhecimento para vocês, né? Para que vocês se qualifiquem para o mercado de trabalho. No momento aqui na minha cidade está tendo um processo seletivo pela prefeitura e eles precisam de 10 socorristas. Vocês imaginam? Então, até teve alguns alunos que falaram para mim que vai fazer e eu dou total apoio, porque eles precisam. É algo que não tem, igual eu expliquei para vocês. Com esse curso, vocês conseguem ser socorristas qualificados, que vão ter o CBO de vocês, que é uma inscrição nas profissões, que vai estar escrito lá na carteira de trabalho de vocês, que vocês são socorristas, que fizeram o curso. Então, isso aqui, nada disso aqui é inválido, tá? Isso aqui tudo é conhecimento para vocês, tá bom? Não é o que nós queríamos no momento, a gente queria estar em sala de aula, todo mundo seria ótimo, seria uma aula prática super bacana, com troca de experiências, mas que a gente não está, né, inserido em aula prática e nem podemos. Mas que quando a gente tiver, né, todo mundo podendo em sala de aula, vai ser muito bom. Não vai ter uma abrangência tão grande de muitas pessoas de outras cidades, né, vai ser mais por aqui, mas que vai ser de grande ajuda também, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo beleza hoje, entendendo tudo? Se alguém tiver com vergonha também, pode me chamar lá no privado que eu esclareço, tá bom, pessoal? A gente conversa e eu falo pra vocês numa boa, tá? Não, então tá bom. Então, boa noite pra vocês, tá? Quem ainda não fez, mas eu acho que todos aqui já fizeram e me mandaram. Hoje eu não tive tempo, tá? Célia, aqui na prefeitura de Uruana, tá bom? Eu só vi porque um aluno printou pra mim e mandou pra mim a página. Mas eu posso olhar, ver se eu consigo. Quem tiver, gente, se tem alunos aqui de Uruana, manda o link lá no grupo, porque é um processo seletivo, não é concurso, tá? É um processo seletivo. Aí eu mando pra vocês também lá, tá bom? Pra vocês darem uma olhada. Eu não tenho o link, mas é da prefeitura daqui de Uruana, tá ok? Eu vou mandar pra vocês lá, tá bom? Gente, vocês mandam pra mim, tá? Mandam pra mim o trabalho, sem problemas. Eu sei que não é fácil, eu sou super de boa nisso, vocês sabem, é só conversar comigo lá, falar, professora, eu não mandei ainda, tá bom? Não tem importância, eu sei que todo mundo aqui é bem corrido na vida também, tá? Então, só falar lá comigo que tá tudo ok. Não corrigi ainda, gente, porque, nossa Deus, eu tô tão corrida esses dias, santo Deus Pai. Mas eu vou corrigir o de cada um e mando o ok, tá bom? Pode ficar tranquilos, que quem enviou pra mim tá aqui guardado, tá? As minhas conversas são todas guardadas, eu não apago nada, tá bom? Pessoal, então um abraço, eu vou mandar o vídeo, vou mandar o treino da prefeitura para vocês olharem, tá? E quem tiver interesse, faça, porque já tem como... Ótimo, Eline, que beleza. A Eline já mandou para vocês lá no grupo, é só vocês darem uma olhada. Tem para várias áreas da saúde, tá? Mas o de interesse de vocês é o de socorrista, tá bom?
Então, um abraço para vocês, tá? Boa noite, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Outra coisa, quem tiver interesse de fazer, pode fazer, porque eu acho que dá certo para vocês. Esse curso acaba início de maio, tá bom? Porque o outro também já começa logo no início de maio, o de procedimentos e técnicas em UTI. Então, a gente tá por um mês, e processo seletivo geralmente assim é mais demorado. E mesmo que fique no cadastro reserva, alguma coisa do tipo, eu acho que dá super certo, tá bom? Então, um abraço pra vocês, boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar lá, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Oi.